convite, nosso amigo e irmão, que Deus o use poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Amém? Que alegria poder estar aqui e ministrar a palavra do Senhor na nossa casa. Fico muito feliz. Confesso que meu coração estava ansioso. Agora à tarde estava refletindo, repassando o que o Senhor tinha colocado em meu coração, mas não quem ministra, né, pastor Alain? A palavra ainda não tinha acalmado o nosso coração. Aí quando eu cheguei aqui, foi lido, falado sobre rios, sobre as águas do Senhor, sobre o mergulhar nas águas do Senhor. E essa saudação, essa oração inicial já tranquilizou, porque foi em direto ao que o Deus tem preparado em meu coração nessa noite. Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir em 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Enquanto os irmãos encontram, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2, quero agradecer a MTC, a diretoria da MTC, o Ricardo, o pastor Vitor Hugo, o pastor William, o pastor Gerson, pela autorização, pela permissão de estar aqui e compartilhar o que o Senhor tem falado em nossos corações. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque, repitam comigo, os cegos e os coxos te repelirão. Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Os irmãos podem assentar. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, estava recordando uma situação bem interessante que eu vivi. Em 2018, a minha primeira filha nasceu. A Sara nasceu e faz agora, nesse próximo mês, em novembro, 6 aninhos. Eu lembro que quando nós entramos na sala de cirurgia, tudo muito novo, pai de primeira viagem, eu olhava tudo ao redor, e já de primeira, a minha esposa teve um problema porque inchou, o médico não orientou, e a aliança engastanhou no dedo dela, não saía por nada. E teve que chamar um bombeiro, teve que chamar um prestador de serviço, e não saía a aliança. Eu brinco que a cesárea da Sara durou 30 minutos, mas a cesárea da Ariança durou mais de 1 hora. Eu não estou exagerando. Foi mais de 1 hora nessa situação, e no final o médico disse para mim e para ela, falou: olha, você está muito bem casada, porque seu esposo comprou uma aliança de ouro muito bom. Foi bem difícil de cortar ela. Aí entramos para a sala de cirurgia. E de repente, os pessoal conversando de futebol, novela. Gente, a menina vai nascer, eles estão com esse assunto, e papo vai, papo vem. De repente eu vejo um bisturi de um lado para o outro, vapo. Senhor da glória. De repente vem outro pique, a mulher põe os 2 dedos na barriga dela e rap. Jesus amado. E aquilo foi acontecendo. Tiraram a Sara de dentro do útero da Priscila, colocou ela sobre uma mesa que estava ao lado de onde a Priscila estava sendo operada. E aí eu passei a perceber algo bem interessante. Toda aquela conversa, toda aquela rotina, todo aquele diálogo deu voz ao silêncio. Todos pararam. A médica parou, com a barriga da Priscila aberta. A auxiliar parou. O médico responsável pela criança pegou a criança que estava em silêncio. E eu confesso para vocês que passou ali uma eternidade
E a Priscila perguntando, e aí? E aí? E eu pensando para ela, eu que estou querendo perguntar para você, e aí? E aí? E de repente o médico limpa a Sara, e todo mundo em silêncio. Aí depois que ele limpa a Sara, ele dá uns tapinhas na perna dela, e ela em silêncio. Ele aquece ela em silêncio. De repente, o médico olha para Sara, recém-nascido, e fala assim, fala alguma coisa, chora. E todos parados, chora. E o Senhor da glória, o que significa isso? E de repente ela solta um chorinho, de repente ela solta um choro, de repente ela solta um brado, e como algo sobrenatural, toda aquela tensão que existia naquele consultório, ela se desfaz. A Sara chorou. A Sara louvou. E como dói entender que na igreja estamos passando e testemunhando pessoas que estão em silêncio, porque saíram para bradar brados de vitória, de louvor, mas as situações da vida vêm sufocando, vêm atrapalhando, vêm impedindo que o brado de louvor saia de nossas gargantas. E eu fico imaginando como o Espírito Santo fica assim, louva, 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 louva. Está difícil, vamos louvar. Está complicado, vamos louvar. Tem vida aí. Ainda tem esperança, ainda tem vida. E eu fico refletindo como que aquela criança recém-nascida, com horas de vida, precisou tomar um passo, uma atitude e chorar. E nós, o que precisamos nós fazer ao Senhor essa noite? O que precisamos nós fazer e buscar um louvor e uma adoração a Deus? Em Abacuque, capítulo 3, versículo 19, na versão Almeida corrigida, fala, e o Senhor me colocará sobre as minhas alturas. Não existe altura para Deus, não existe lugar alto para Deus, não existe dificuldade para Deus, a dificuldade é nossa, e Ele nos coloca lá, basta nós crermos nele, esperarmos nele. E voltando aqui ao texto, e vocês vão entender o porquê desse contexto inicial que eu trouxe. A cidade de Jerusalém, ela vai ser governada e vai ser dominada pelo rei Davi. Até então, os jebuseus tomavam conta daquele lugar. É interessante que esse lugar era inexpugnável. Os judeus já estavam ali, mas eles não conseguiam entrar e tomar posse daquele lugar. Mas Davi fala, aquele lugar será nosso. E nós vamos conquistar aquela terra. A cidade, então, de Jebus, ela é criada no entorno de uma fonte. Essa fonte, ela alimentava de água toda aquela região. Essa fonte é a fonte de Gihon, era responsável, e em volta dele foi criado, então, uma cidade dos jebuseus. Davi tem uma estratégia, então se pelos muros nós não conseguimos entrar, nós vamos entrar por onde mina água das pedras. Aquela nascente de águas será o canal aonde os exércitos irão entrar. E com uma estratégia muito bem orquestrada, eles entram por aquela gruta e tomam a cidade por dentro. E existia ali uma chacota, como bom mineirês falando, de que Davi pode até tentar. Mas se ele conseguir, os nossos coxos e os nossos cegos, os nossos aleijados, irão proteger a cidade. De tão ineficaz e insuficiente é esse exército. E aí criou-se então até um dito popular, de que os coxos e os aleijados são melhores que o exército de Davi. Mas Davi, ele cria uma estratégia, então ele entra e domina aquela cidade. E ele fortifica, batiza agora como cidade de Jerusalém.
aquela cidade torna-se então uma capital espiritual de adoração a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ali nós temos a posição do templo, e evoluindo na história, chegando no período assírio, um rei, Ezequias, ele tem uma seguinte estratégia: nós temos que proteger a nossa cidade, e essa fonte de água, nós precisamos proteger ela. Ele cava um túnel que vai de uma ponta a outra da cidade de Jerusalém, e cria ali um tanque, esse tanque que é batizado como tanque de Siloé. A fonte de Gihom, ela futuramente, ela vai alimentar Jerusalém por dentro, na fonte, no tanque de Siloé. O Evangelho de João é o evangelho que trata 2 milagres bem especiais. Dos vários que nós encontramos, eu quero trazer 2 aqui. A cura do cego, que acontece no tanque de Siloé, e a cura do paralítico, que acontece no tanque de Betesda. No período de Jesus, nós tínhamos esses 2 tanques, o tanque de Siloé e o tanque de Betesda. O tanque de Siloé, o mais antigo, ele ficava próximo, meio quilômetro mais ou menos, do templo de Israel. O tanque de Betesda, ele ficava do lado de fora. O tanque de Siloé fica dentro. O tanque de Betesda fica do lado de fora, mas próximo dos muros de Jerusalém. No capítulo do Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos a narrativa do tanque de Betesda. E a palavra do Senhor fala que, em determinado momento, em determinado período do ano, Jesus vai para Jerusalém, e ao invés de ele se encontrar junto com os homens nas festas, ele desce para o tanque de Betesda. Existia ali uma superstição, uma espera de que o anjo iria sacudir as águas, e o primeiro que deitasse lá, que mergulhasse, que caísse para dentro, iria ser curado. Enquanto que no tanque de Siloé, as pessoas se preparavam, se limpavam, se banhavam das viagens para tomar direção e ir até o templo de Jerusalém entregar as suas adorações. A importância, então, de nós nos relacionarmos com aquela água que brota da cidade do nosso Deus. O tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, não estava tendo misericórdia. Virou uma posição política, virou uma posição religiosa, mas uma posição que atraía uma multidão de pessoas, de deixarem de estar próximo ao templo, a ficar esperando ali uma superstição, esperando um acontecimento para que, pela sorte, eles pudessem ser curados. No tanque de Siloé, as pessoas se preparavam, se banhavam, se limpavam para chegar até a adoração. No tanque de Betesda, Jesus olha para aquele homem, se compadece dele e fala: toma aqui a sua cama e vai embora. Ele não usa a água do tanque de Betesda. Ele não orienta que fosse deitado alguém no tanque de Betesda. Ele fala: toma a sua cama e vai. Eu não vou validar isso. Eu não vou validar essa situação ruim. E no capítulo 9, quando ele encontra um cego, e ele também se compadece por aquele homem cego, a palavra do Senhor fala que ele cospe no chão, faz um lodo, daquele lodo ele coloca nos olhos do cego, e fala para o cego: vai até Siloé, e lava, se lava, vai até Siloé, pega aquelas águas, e você será curado. E aí nós pensamos: mas Jesus era só fazer isso, estralar os dedos, a pessoa já poderia ser curada, ou nem precisava estralar os dedos, era somente alguém tocar nele. Mas ele orienta: então vai. Para um, pega a sua cama e sai daqui. Para o outro, levanta, vai até o tanque e lava os seus
olhos. O evangelho hoje no Brasil, ele é livre, ele pode ser pregado, ministrado, anunciado, mas mesmo assim nós ainda não estamos vendo Jesus. E é muito interessante quando eu volto lá em Levíticos, e quando nós entramos dentro do santuário, quando Moisés estabelece o sacrifício, existia o lugar de holocausto, e logo em seguida nós tínhamos a pia. E essa pia que foi feita com os espelhos das mulheres judias. E nessa pia o sacerdote se banhava. Mas o sacerdote não entrava para adoração, não entrava para a liturgia, se não estivesse cerimonialmente limpo, cerimonialmente puro, já preparado, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo a soberania da criação de Deus. Meus irmãos, como temos vistos, e outro dia eu escutei que pessoas que são cristãs culturais, são pessoas que gostam do cristianismo, admiram o cristianismo, respeitam os crentes, acham bonito essa história de Jesus, mas não são cristãos. Assim como eram os hippies, assim como são os roqueiros, os pagodeiros, os funkeiros. Agora está criando uma nova leva de pessoas que se dizem cristãs culturais. Pessoas que não lavaram as suas vistas no tanque de Siloé. Pessoas que não foram até o tanque de Siloé e tiraram o barro, o lodo, a sujeira que estava em seus olhos. Irmãos, e talvez você pense, Daniel, eu já aceitei a Cristo, já fui batizado, já recebi o Evangelho. Mas quem já viajou com o vidro do carro aberto aqui? Quem já viajou no lombo de um animal, no mês de agosto, com o vento forte, a terra, a sujeira, e que por um período muito pequeno você almeja chegar em um lugar para você lavar os seus olhos, limpar os seus olhos. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor limpe as nossas vistas. Se você que está nos visitando aqui ainda não é cristão, que você vá até o tanque de Siloé e limpe as suas vistas. E você, como eu, que há muito tempo é cristão, que nós novamente, sempre retornemos ao tanque de Siloé para lavar as nossas vistas e limpar essa sujidade, esse mundanismo, esse erotismo, a busca pela satisfação humana. Nós não somos mais ouvidos na sociedade se nós não tivermos uma conta bancária exorbitante, um número de likes e seguidores considerável. Por isso que nós pregamos a palavra do Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata, porque Ele é o Criador do céu e da terra, porque Ele é detentor do ontem, do presente e do futuro. Ele é o Senhor das nossas vidas, e não é palavra minha, é palavra dEle. É poder dEle, é manifestação de Deus. E que nessa noite, em nome de Jesus, esse rio que brota, que jorra do trono de Deus, nos toque e nos purifique e limpe as nossas visões. Isaías capítulo 1, a palavra do Senhor fala que Deus, nós falamos isso hoje de manhã na escola dominical, Deus olha para a nação de Israel e fala: basta de sacrifício, chega, vocês pecam grande e imolam um animal grande, vocês pecam um pouquinho e entregam uma rola, entregam um pássaro. Chega, não é barganha, não é negociação, não é religiosidade, é conversão. Estou estudando, do final de semana nós vamos ministrar sobre a segunda vinda de Cristo, e voltando a estudar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Nós também falamos isso hoje de manhã. Infelizmente temos convivido com pessoas que estão esperando os sinais acontecerem para que ele se converta, estão esperando a confirmação dos séculos para que ele se converta.
e está esperando a confirmação dos sinais da segunda vinda para que haja conversão. É errado, irmãos. É errado, será tarde demais. Vivemos uma manifestação de um sinal global da segunda vinda de Cristo, que foi a Covid. Semana retrasada estava aqui o pastor Gessé, lá do Paraná, numa igreja de Curitiba, e ele confidenciou a nós as mesmas dificuldades. Os irmãos não estão indo à igreja, os obreiros não estão mais fiéis ao Senhor, as famílias não estão mais firmes como família, e está tendo dificuldade com a pregação do Evangelho, porque as pessoas não estão escutando. Se esse sinal global, que aconteceu há pouco tempo, não foi suficiente para transformar a minha vida e a minha cristandade, o que mais eu posso esperar? Nós não estamos aqui como alguém que assiste uma minissérie ou maratona na Netflix o dia todo. Olha, esse completou, está no capítulo tal do livro tal. Opa, esse aqui está ali no capítulo tal, no versículo tal. Ah, mas rapaz, Jesus já está voltando. Eu não lavei os meus olhos no tanque de Siloé. Eu estou vivendo de uma religiosidade, um comodismo, um continuismo vazio. Eu preciso ter uma transformação hoje, uma transformação agora, porque os sinais, ele testemunham a segunda vinda de Cristo, mas a salvação, Cristo ganhou na cruz do Calvário pela minha vida, e isso eu tenho que tomar decisão agora, igreja. Mas eu só consigo testemunhar e perceber isso quando eu volto no tanque de Siloé e lavo as minhas vistas. Ah, Daniel, essa palavra não serve para mim. Já sou obreiro, sou dizimista. Ah, mas eu faço parte dos departamentos da igreja. Talvez você jovem vai pensar, mas meu pai fez tanta coisa errada e ele pregava esse evangelho para mim. É a poeira da terra que foi levantada durante a viagem, e eu também preciso me purificar, eu também preciso me lavar, eu também preciso preparar os meus olhos e o meu coração. E nós pensamos que a luta já está ganha. Não venhamos a vacilar, meus irmãos. Eu preciso voltar ao tanque de Siloé. E não era um tanque como aquele que é na sua casa, em quando você vai escovar os dentes de manhã, põe um pouquinho de água e joga no rosto. Não, era um tanque onde você poderia mergulhar todo você. Você poderia se submergir, mergulhar o corpo inteiro. Oh, Senhor. Talvez nós pensamos que o que eu faço na minha casa, Deus não vê. O que eu faço no meu quarto, Deus não vê. O que eu faço no meu banheiro, Deus não vê. A rede social que eu estou conectando, Deus não vê. Talvez nós pensamos que o nosso dia a dia anula a misericórdia, ou valida ou desvalida a justiça de Deus. De Deus é dado o tempo. Nós não somos nada comparado ao Deus que tem o tempo cronos em sua mão, que Ele é o tempo kairos na nossa vida, que é o tempo da provisão, do que acontece, do que se faz e do que não se faz, está nas mãos de Deus. E nós deixamos que o nosso dia a dia, as nossas rotinas, aqueles pecados que são politicamente corretos, nos engane e nos tire da direção correta que é Cristo Jesus. Mas Daniel, o que é essa palavra? O que é esse tanque de Siloé? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não tem parte. Aquele que não deixa ser lavado pelo Senhor Jesus antes da ceia não tem parte com Ele. O sacerdote já estava preparado lá em Levíticos. Ele já estava pronto. A palavra do Senhor fala que se ele tivesse um sonho errado na noite anterior, ele deveria pegar um rio, se banhar, se purificar e entrar no Santo dos Santos só no outro dia, se ele só pensasse, somente sonhasse. Ele entregava a adoração e depois novamente ele se banhava, ele se limpava, ele tirava a sujeira. Quando nós falamos sobre o legalismo religioso que vivemos na sociedade contemporânea, nós pensamos que é algo muito distante de nós. Mas, irmãos, nós precisamos ser incomodados pelo Senhor para estar na casa dEle. Outro dia estávamos conversando ali na Bereana, as pessoas pregando, fazendo apologia aos desigrejados, fazendo apologia de que você não precisa de igreja. Se eu tenho paz com todos, eu tenho comunhão. Pessoas fazendo apologia de pastoreio online, pastoreio pela internet. Não precisa vir à igreja, vamos te pastorear por mensagem de WhatsApp. É mentira, isso é coaching, isso é consultoria, isso é mentoria, isso é terapia, mas não é ser igreja. Mas por que as pessoas acreditam? Porque tem lama nos olhos, tem lodo nos olhos. Não conseguem quebrar o seu coração e ser humilde ao Espírito Santo e buscar a comunhão da igreja. A salvação é conquistada para você e para mim na cruz do Calvário, e eu tenho que tomar posse dela. Agora o arrebatamento é para a igreja do Senhor. É aqueles que limparam os seus olhos no tanque de Siloé. É aqueles que tiraram toda a sujeira dos suas vestes. É aquele que tem a capacidade de olhar no espelho e fazer uma crítica e ter autonomia e coragem de, como o exército de Davi, entrar pela fenda da rocha e dominar o coração, de onde brota o bem e o mal das nossas vidas. Eu vou dominar o meu coração e eu vou limpar a minha vida no tanque de Siloé, igreja. Oh, Senhor. Meus irmãos, e nós vamos caminhando dia após dia. E eu entendo que caminhar no Evangelho é como quando a irmã, no culto de jovens, vai cantar aqui: eu vou escolher o meu melhor vestido, eu vou escolher o meu melhor sapato. Ou a irmã: eu vou escolher esse sapato porque eu ganhei no dia dos namorados do meu esposo, ele é especial para mim. Ou o irmão, o pastor: esse terno me tem um significado porque foi a igreja que me deu, eu cuido muito bem dele. Ou a esposa deu esse terno bonito, preparou, limpou, passou, estamos prontos. Aí nós vamos andando, aí de repente o caminho tem espinhos, aí você desvia para um lado, desvia para o outro, mas aí de repente um espinhozinho vem e puxa uma linha só, mas você vai desviando. Vem a poça de lama, fala: meu Deus, vai sujar o meu sapatinho. E você tenta pular aquela poça de lama, fazendo um marabalismo incrível. Todo mundo estava com o celular ligado, vai virar meme porque vai cair. Mas você consegue desviar e sair e ganhar medalha de ouro do outro lado. Mas suja um pouquinho. No mesmo capítulo de Isaías, que o Senhor fala: basta de sacrifícios. Ele continua e fala: se a tua veste está suja, está vermelha, está imundiçada, está amassada, existe um rio que corre, e aonde ele passa ele cura, ele limpa, ele cicatriza, ele deixa o vermelho mais branco que a mais alva lã.
É um versículo que deveria ser utilizado em propaganda de sabão. Fica branco, limpo, não encarde. Ele limpa, ele sara, ele cura, ele cicatriza. Não venha para a casa do Senhor carregando uma bagagem de amargura, de tristeza, de machucados. Não continue na casa do Senhor com um passado te atormentando, te infernizando. Não passe mais tempo na casa do Senhor com coisas ocultas que vai pesando a sua vida e você não vê sua vida espiritual desenvolver. Ponha um ponto final nisso, igreja. Ponha um ponto final nisso, jovens. Busque ao Senhor, deixe Ele cicatrizar as suas feridas, limpar as vestes sujas, tirar esse peso morto. Muda a sua vida hoje. Não torne um crente pesado, amargurado, que em 2 dedos de prosa, a conversa amarga mais do que um café. É difícil conversar com aquele irmão, meu Deus. Ou seja, aquele irmão azedo, que você não precisa nem pedir água com gás, com gelo e limão, pode deixar, ele mistura com o dedo, que já faz o mesmo efeito, de tão azedo que ele é. Porque tem uma bagagem, tem um passado, tem correntes que estão presas, e que você não deixa serem tiradas. Porque o Senhor está aqui nessa noite dizendo, deixa eu curar, deixa eu tirar esse peso, deixa eu limpar essa ferida, deixa eu aplicar um remédio, deixa, aí você não deixa, aí você vem semana que vem, você vem na outra, e não vê transformação. Ah, pastor Gerson, essa igreja não serve para mim, eu não estou tendo paz nessa igreja, Deus não está falando comigo. Deus está falando com você hoje, então deixa toda essa amargura, mas eu só vou conseguir ver isso quando eu limpar os meus olhos nas águas que brotam do tanque de Betesda, do tanque de Siloé, igreja. Quando eu saio da religiosidade e vou para a preparação da adoração, as coisas se acertam. Vamos nos colocar de pé. Quero orar por você que está em um relacionamento tóxico. Há alguns dias eu venho ministrando e o Senhor tem me incomodado muito com esse propósito. Aquele relacionamento que você ora sai e você precisa voltar porque você não sabe como, você não consegue se livrar dele. Vem aqui à frente. Aquele relacionamento que só te faz mal. O mundo fala relacionamento tóxico, nós na igreja falamos relacionamento que não é abençoado. O Espírito Santo vem me incomodando nessa hora. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Não é um olhar de julgamento, 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 é um olhar de partilha, de chorar com os que choram. Nós queremos orar por você nessa noite. Você que tem sofrido no seu relacionamento, você que tem sentido ele pesado na sua vida. Talvez você falou que se eu largar eu vou morrer. Ou o outro falou, se você me largar eu morro e me mato. Vem aqui à frente. O Senhor está dando essa oportunidade essa noite. Senhor Deus, ó Pai, fala nessa noite. Nós não aceitamos aqui desejo de suicídio. Nós não aceitamos aqui macumbaria. Nós não aceitamos aqui feitiçaria. Nós não aceitamos aqui mau agouro. Sabe por que nós não aceitamos? Porque isso é de Satanás. Por mais que tentam dizer que não é, isso é de Satanás. Isso é do capeta. E aqui existe a luz do Senhor. E aonde tem luz não existe lugar para as trevas. Salamanasquei da Sandabás.
Aonde está a luz do Senhor, não há lugar para as trevas. Aonde está a luz do Senhor, não há lugar para as trevas. Amém? Eu sou de casa. Eu não preciso de contabilização aqui de almas para sair daqui melhor do que eu já estou. O Senhor está dando essa oportunidade para uma vida. Talvez você não é cristão, está nos visitando essa noite e queira se entregar a Cristo. Entender o que é se banhar no tanque de Siloé. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Amém? Igreja, coloque a mão no coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor faz. E nessa noite, ó Pai, nos direcione até o tanque de Siloé. O Senhor é o nosso tanque de Siloé. O Senhor é a água que limpa e que purifica. O Senhor Jesus, ó Pai, é a água que sacia a sede. O Senhor Jesus é a água que limpa, que sara, que purifica. É a água, Senhor, ó Pai, que sacia a nossa sede. É a água, Senhor, ó Pai, que sacia a nossa alma. Mas eu preciso, ó Pai, tomar um passo, ir até o tanque de Siloé e buscar e limpar as minhas vistas, para assim ter uma visão clara, sair dos nossos pontos cegos e entender aquilo que está atrapalhando, ó Pai, a minha existência, está comprometendo, ó Pai, a minha fé, está, Senhor, ó Pai, comprometendo o ministério. Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor, venha, Pai, em nossas vidas essa noite. Cumpre a tua vontade, fala conosco, é o que nós te pedimos, ó Senhor, e que quando nós formos embora, que essa palavra, Senhor, continue, ó Deus, martelando em nosso coração, e que venhamos a lembrar dela constantemente, em nome de Jesus, para que ela brote, e gere fruto, e fruto de vida, e fruto que santifica, e fruto que age, que cura, que sara, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, essa vida que está aqui à frente, o Senhor, ó Deus, direciona, o Senhor, ó Pai, coloca a mão poderosa, e venha, Senhor, ó Deus, tirar todo o empecilho, todo, ó Pai, engano, é o que nós te pedimos.